irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. É sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazer mais uma breve transmissão. Dessa vez nós iremos falar sobre um assunto que tem causado muito polêmica entre grupos cristãos, principalmente por parte de pentecostais e neopentecostais. Então, essa passagem ela se encontra em Mateus, capítulo 3, do versículo 6 ao 12. Essa passagem vem falar sobre a questão do batismo com Espírito Santo e batismo com fogo. Então, há uma confusão entre muitos grupos pentecostais e neopentecostais no que diz respeito à questão do batismo com fogo. Então, muitos interpretam que esse batismo com fogo ele é destinado aos justos. O batismo com o Espírito Santo, sim, é destinado aos justos. Mas o batismo com fogo é destinado aos justos? Então vamos entender aqui o texto e o contexto. Vamos lá. Prestem atenção. Mateus capítulo 3, do 6 até o 12, diz: E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, prestem atenção, viu? Vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vejam, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Qual árvore que é lançada no fogo? A árvore que não produz bons frutos. Certo? Então veja que o texto é claro. Aqui não são os justos que são lançados no fogo. Então veja, o versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João mostra aqui que Jesus tem o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, quem é batizado com o Espírito Santo? Os justos. E dentro do contexto aqui, quem é batizado com fogo? Os ímpios. Então veja aqui para você entender. Então o texto 12 já esclarece e mostra: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, ou seja, que são os justos, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará, que são os ímpios. Então, os destinados com o batismo com fogo, que é uma referência ao juízo divino, ou seja, é destinado aos ímpios e não aos justos. Então, o texto é muito claro. Agora vamos lá para Marcos. Então, o problema é você estudar o texto e o contexto e não isolar o versículo. Então, se você isolar o versículo, você vai defender uma heresia. Então, vamos lá para Marcos, para que nós possamos entender aqui. Então, não sou eu, não é achismo, não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que está dizendo. Então, vamos lá. Primeiro que tudo, vamos aqui. Marcos, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, e diz: E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de peles de camelo e com o cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de baixando-me e desatar as correias das sandálias. E em verdade vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Aqui não entra dentro do contexto os líderes e fariseus, como vemos aqui, né? Então veja, o Evangelho de Marcos foi escrito para romanos, para os gentios, ou seja, o Evangelho de Marcos foi escrito de acordo com o discurso de Pedro
aos cristãos de Roma. Então, como vemos aqui dentro do contexto, não entra em questão aqui os líderes judeus, fariseus, saduceus. Então, para que vocês possam entender. Então, aqui não entra em questão o batismo com fogo. Pode ver aqui que em Marcos capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 8, o batismo com fogo não é mencionado. Já lá em Lucas, entra a questão do batismo com fogo, ou seja, que é também destinado aos ímpios. Por quê? Porque dentro da questão já entra aqui também os publicanos, né? Como nós vemos aqui. Então veja aqui, Lucas capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 17. Agora veja como entra já a questão do batismo com fogo, ou seja, que é destinado aos ímpios. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondendo João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, entendendo por que o fogo entra aqui dentro, ou seja, nessa passagem, novamente aqui em Lucas, porque justamente está dentro do contexto, porque como vemos, publicanos e os soldados aqui. Então, veja aqui dentro do contexto, né? Então veja, aí aqui o versículo 17 diz: Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, gente, o fogo que nunca se apaga não é destinado aos justos, mas sim aos ímpios. Então, vamos interpretar a Bíblia corretamente e dizer o que a Bíblia diz. Então, muitos se baseiam na questão do batismo ou fogo por interpretar o texto de Atos dos Apóstolos de maneira equivocada. Atos 2, veja, Atos 2, do capítulo 1, do versículo 1, na verdade, até o versículo 4, muitos interpretam equivocadamente. Veja, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Não está dizendo que as línguas são de fogo, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja, porque no versículo 3 diz: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo? Porque o fogo aquece, o fogo transforma, purifica e ilumina tudo aquilo que toca. Tudo aquilo que toca. Então, como vemos aqui, ou seja, línguas como que de fogo e não línguas de fogo. Então, o contexto aqui de Atos 2 é completamente diferente do que nós encontramos lá em Mateus capítulo 3 e que encontramos em Marcos e que encontramos também em Lucas. Então, veja. Então, um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Então, por isso que cada passagem tem o seu contexto e precisamos respeitar, principalmente os princípios da hermenêutica, para fazermos uma ótima e uma interpretação coerente, para não deturparmos a palavra de Deus e dizer o que ela não está dizendo. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.